não. Tá tudo aqui codificado, certinho, mostrando todos os artigos, tudo que tem de infração, como que é visto, porque às vezes a gente fala assim, a Terra é uma cópia mal feita, né, dos mundos mais felizes. Nós temos o quê? Justiça aqui, não temos? Nós seguimos um código penal, nós temos um código civil, nós temos direitos trabalhistas, previdenciários. E se aqui é mal feito, lá tem também, então é muito melhor do que aqui. Então nós não vamos estar isentos, tá, das punições, nós não vamos estar isentos dos nossos certificados e diplomas, dos estudos que fazemos aqui, porque tudo que nós temos aqui, que nós achamos que é mal feito, lá é muito bem aprimorado e a gente tem essa relação com a Terra. Então ele fala assim pra gente, ó, artigo 21. Cada um só é responsável pelas suas próprias faltas. Ninguém sofre penalidade pelas faltas alheias, a menos que para isso tenha dado algum motivo, seja provocando-as pelo seu exemplo, seja deixando de impedi-las quando podia fazer. É assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido, mas aquele que por sua dureza de coração leva o indivíduo ao desespero e daí ao suicídio, sofre uma pena ainda maior. Então, quando a gente fala do suicida em si, a gente tem que entender que existe um enredo em volta dele. Por que ele chegou nesse desespero? O que o levou a cometer esse ato? Eu que estava do lado poderia ter ajudado? Poderia ter remediado? Eu poderia ter feito qualquer coisa para impedir? E se não fiz e podia, vai ser cobrado. E muito mais do que ele que cometeu o mesmo ato. Foi assim. Porque às vezes a gente fala, ai, fiz de tudo por ele, mas se eu fiz de tudo por ele de coração dentro do que podia, ótimo, a minha missão não cumpriu. Agora, se eu peguei simplesmente e falei, ai, nem vou dar mais bola, porque já cansei, a gente não pode desistir, né? Porque todos os dias nós somos assistidos. Ou melhor, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Jesus não desampara nenhum de nós em nem um minuto sequer. Imagina nós de dizer assim, eu estou cansado dele. Enquanto a gente estiver ainda à luta, a gente tem que correr atrás daquilo para que a gente evite uma situação dessa. Porque os suicidas, eles podem ser conscientes, eles podem ser inconscientes e ele pode ser influenciado. Então tem várias formas da gente entender. O inconsciente é aquela forma que a pessoa come demais, bebe demais, está ali presa em vícios demais, com drogas lícitas e ilícitas. Tudo isso faz com que seja um suicídio inconsciente. Até mesmo medicações. Às vezes nós falamos assim, eu estou num grau tão grande de depressão que vou tomando medicamento porque eu quero sumir do mundo, eu quero dormir, eu quero desaparecer, eu quero fazer isso. E você vai sentindo aquilo, vai se entorpecendo, o corpo vai se anestesiando e um dia tem o desencarne e aí você se depara do outro lado com o suicídio. E vai falar, não, mas eu tinha uma doença, eu tinha depressão. Não. Mas eu não comia, sofria anorexia, tinha lá problemas, eu rejeitava tudo que entrava pela boca, forçou um suicídio. Eu comia demais, eu morri com isso, com aquilo, intoxiquei meu organismo, um suicídio inconsciente. Por quê? Porque todos nós temos que cuidar desse corpo aqui. Esse corpo aqui, ele vai apodrecer, ele vai ficar ali na terra bonitinho, mas na hora que for preciso e for permitido. Caso contrário, se a gente perder um dedo que não foi da nossa necessidade, nós vamos ter que reparar aquilo. E as formas do suicídio, elas são tão penosas, tão trabalhosas, que às vezes é interessante a gente parar para estudar, porque a gente fala assim, meu Deus, eu nunca pensei que eu estaria envolvida com um suicida. Qual parte eu estou ligada nesse suicídio? Porque às vezes a gente vê pessoas próximas a nós, que a gente fala, nossa, mas ele morreu, ele se suicidou. Eu fiz o que pude. E de repente a gente vai vendo no desenrolar da história que às vezes a gente está entrelaçado com alguma coisa que nós falamos, ou que nós não fizemos, ou que nós poderíamos ter evitado. E aquilo vai levando essa pessoa a um desgaste, e de repente nós todos estamos envolvidos ali.
E depois, na reparação dessas provas, nós estaremos juntos também, para poder sanar todas essas dívidas que foram adquiridas no nosso desenrolar da vida terrena. E ele fala muito pior que nós vamos ser cobrados não somente pelo mal que nós fizemos, mas que nós também vamos ser cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Tá tudo aqui. Então, de repente, eu falo assim, eu estou confortável aqui na minha casa hoje. Eu não saí, não fiz mal para ninguém, mas também não fiz o bem. Então, você também vai ser cobrado exatamente disso, porque nós temos que pensar de uma forma de um todo. Todos nós estamos conectados um ao outro. Esse livro, O Céu e o Inferno, ele é maravilhoso. Quem quiser ler, sabe, gente? Depois, no final, ele tem umas cartas que foram psicografadas com depoimentos dos espíritos. E vai falando de espíritos que eram, tipo, rainhas, né? Porque a gente morre de brincar assim, eu fui rainha do Egito, né? Porque a gente não quer ser escrava, né? Na minha reencarnação passada, ou eu fui rei, rainha, porque eu vou falar que eu era escrava. Né? Até nisso a gente quer se vangloriar, né? Eu, escrava, não era. Eu já falo que era mesmo. Eu ficava lá no meio do forrobodó, porque eu gosto é disso. Capaz que eu ia ficar lá cheia de melindre, eu quero mais é do comum. Mas tem gente que fala, né? Então teve rainhas que fizeram depois, né, uma psicografia falando dos problemas que elas, enquanto rainha, acumularam. E depois do desencarne viram que aquilo era uma bobagem. Que aquilo era só títulos, era só ouro, era só metal, era uma coisa que ia ficar aqui na Terra. E o pensamento foi fazendo com que a pessoa cada vez mais ficasse se sentindo a última bolacha do pacote, né? Que também acaba. Então ele fala assim, que o sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre trazem o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Essa é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, tanto no céu como na terra. E como a gente vai falar de suicídio, a gente fala assim, a pessoa tem que mudar. Porque agora eu vou entrar no... Essa foi a parte boa. Agora eu vou entrar na parte mais severa. E aí, Ivone Pereira. Quem já leu esse livro aqui? Um monte de vezes, né? Memórias de um Suicídio. Eu leio, releio. Cada vez que eu leio, não é, Maria? Você lê, você acha uma coisa mais interessante. Aí você lê de novo, você fala, não, essa é mais interessante. E aí você vai ficando cada vez pior no sentido de ler, que você fala, meu Deus. Né? Não sei se ler é muito bom ou se ler dá vontade de sair correndo depois, porque a gente fala, e agora? Agora eu não posso fazer isso, né? Então cuidado com vocês ao sair daqui. Vocês já vão ter ouvido, vocês não vão poder falar, ninguém falou. Quando a gente vai falar das formas do ser, é a mesma coisa de obediência. Quem aqui é obediente e resiliente? Levanta a mão. A gente é obediente, a gente precisa ser obediente a algumas coisas. Não, ninguém levantou a mão, eu já gostei, né? Todo mundo foi. Mas resiliente. Você fala assim, você vai ficar de repouso. 5 dias não pode fazer excesso. Aí a pessoa tá lá na cama assim, misericórdia, dá um ciricutico, né? Mas eu só operei o dedão do pé, vou pulando, né? Quer dizer que a obediência já... Aí você opera, a pessoa fala assim, mas a senhora vai ter que tomar banho na cama, alguém vai ter que me dar... Ixi, dar banho em mim? Jamais, né? Isso acontece com muitas pessoas que não precisam passar pelos hospitais. Porque quando você está ali, você está entregue. Eles vão te curar, vão te limpar, vão fazer o que quiser com vocês. Deixa o caminhão passar pra gente não precisar gritar, né? E o que acontece quando a gente vai para o hospital? Lá nós temos o quê? Um repouso o quê? Forçado. Não é forçado? Porque você chega lá, o médico fala assim, eu vou te internar, porque já não deu certo o tratamento em casa. Olha só como que eu estou falando de hospital, porque Maria, essa mulher abençoada que nós temos, ela tem a maior colônia de resgate de suicidas que nós temos, tá? No Umbral.
uma faixa transitória, né, que vocês já conhecem, onde é uma região onde as pessoas se prendem muito ali a vícios, a problemas de traições, suicidas. A maior parte dos sofredores, na sua grande maioria, ficam ali no entorno, tá, da onde ela construiu um hospital de socorro. Porque essa mulher é maravilhosa, né? Ela não pode ficar de repouso. Ela não pode, né? Ela tem que ser firme na queda. Então, o que acontece com ela? O hospital dela, como o próprio nome diz, é um hospital que ele é dividido em alas. Essas alas são comandadas por diversos tipos de pessoas. Indianos, católicos, espiritualistas, protestantes. Mas assim, de todos os tipos. Por quê? Porque nós somos todos os tipos. E todos nós temos que ser acolhidos por tal. Então, nesse hospital que ela tem manicômio, ela tem ala de isolamento, ela tem ala de prisão. Porque cada uma das pessoas que desencarnam estão com um tipo de agravamento emocional no seu psiquismo. Então, tem pessoas que são muito violentas, agressivas e têm uma capacidade de lábia, de vampirizar os outros, de falar palavras doces e ficar ali criando laços, que essas pessoas, os vampiros, eles têm que ficar presos no isolamento, tá? Numa prisão em torres, aonde eles não podem ter contato com ninguém que tenha um grau de assim, ai, que gracinha, ele riu pra mim, porque senão ele vai lá e já atropela aquela pessoa. E ela tem também os manicômios, aquelas pessoas que morreram enlouquecidas, que têm que passar por tratamentos. E tem o hospital e a escola. Tudo dentro do mesmo compartimento dela. Se vocês lerem, vocês vão ficar assim impressionados, porque ela faz uma descrição de cercas elétricas, de armas de choque, de animais alados, tudo isso ela tem. Por quê? Porque ela tem que defender aquele lugar, porque ela está à mercê de espíritos que são vândalos, que são espíritos perigosos e que ficam rodeando o hospital dela, porque ela não vai sair dali. Porque ela quer resgatar e muitos não querem que as pessoas sejam resgatadas. Então, o que acontece com um dos personagens desse livro? Quando a gente desencarna e nós não temos consciência de nada, de doutrina, de religião, de nada, eu imagino que seja desesperador para uma pessoa desencarnar e não ter, no mínimo, sequer saber que a morte, né, não existe. Porque imagina a pessoa se dar por viva entre os meios familiares, perguntando: mãe, eu tô viva, para de chorar por mim, por que você tá chorando por mim, por que eu tô aqui? Porque as pessoas ficam. Quem trabalha com desobsessão, com mediunidade, sabe que quando os espíritos chegam, eles estão totalmente perdidos. E na sua grande maioria já desencarnaram até séculos distantes e ainda não se deram conta da reencarnação e da vivência pós-morte. E quando a gente vai falar disso, lá Maria sabe o nome de todos nós, não só ela. É como se nosso registro aqui no cartório existisse também no plano espiritual. Então, quando eu desligo, eu já tenho o meu nome, não vai ser a minha, talvez não seja a minha, né? Que eu tenho o meu nome espiritual lá registrado e eu sou chipada e eles sabem exatamente em qual lugar eu estou. Mesmo se eu tiver num umbral como suicida, sofredora, eles sabem exatamente aonde cada um de nós está estar. E quando ela vai fazer o socorro, as equipes saem de lá como se fosse um GPS. Ó, a Aninha tá no buraco tal, porque ali onde eles ficam no Vale do Suicida, gente, pra vocês terem uma dimensão, eles fazem que nem peixe, loca, sabe? Buraco embaixo, assim, da terra. Eles fazem buracos, eles entram dentro, eles fazem cavernas. Eles entram dentro de troncos de árvores. Eles se escondem em qualquer lugar. Por quê? Porque na maioria das vezes o suicida, ele é apontado pelos demais que estão ali. As pessoas que desencarnaram e gostam daquele ambiente, elas fazem o quê? Ah, você tá aqui, né? Suicida, você fez isso, e fica apontando os erros daquela pessoa para que ela não evolua. Porque eles gostam de sentir prazer. Nós vamos morrer, vamos gostar das mesmas coisas que nós gostamos aqui. A não ser que nós vamos trabalhando dia a dia para a gente mudar. Mas nós vamos continuar igualzinhos. Então, um dos personagens aqui, eles
foram morrendo, tá? Um deu um tiro na cabeça, o outro se enforcou, o outro tomou veneno, o outro se jogou nas carruagens antigamente, porque não tinha carros para jogar na frente. E todos eles se ligaram num encontro lá no Vale dos Suicidas. E a história é legal porque cada um é de um lugar, mas depois vai entrelaçando as histórias e aí vai ligando. E aí você vai vendo por que aqueles se encontraram ali. Jerônimo é um dos personagens, tem o Camilo, tem o Jerônimo, tem o Mário Sobral. É um livro, gente, que cada um tem um tipo de suicídio. Cada um deles fez por um motivo e cada um deles vai receber três propostas de reencarne. Ou seja, depois de ter passado muito tempo no umbral, sofrendo, revivendo, tendo as memórias do que foi que aconteceu, até o socorro chegar. E quando eles foram socorridos para o Hospital de Maria, nenhum deles ficou assim não, viu? Andavam com guardas, todas eles eram escoltados de lugar para lugar onde iam. Foram chamados ali, vamos voltar para a terra para mostrar o que o seu ato fez, como está a sua família, porque aí mostra para eles o que aquele ato tão desesperador ocasionou, que o débito aumentou e que ao invés de resolver só piorou assim antes de todos. Então o que aconteceu com ele? Ele era um homem rico, na época, com posses, ele era um comerciante, tá? Ele tinha um filho, tinha 4 filhas, uma mulher muito vaidosa, que gostava de luxo, que gostava de festa, que gostava de glamour, e ele não media esforços para ter dinheiro, para dar uma vida boa e maravilhosa para a sua família. Mas a mulher era muito vazia, ela só gostava de festas, não tinha nada para caridade, ela só gostava de cada dia estar num baile com as filhas, diferente, mostrar para a sociedade, para casar com um lorde, para beber, aquelas histórias que a gente cansa de ver. E para ele chegar onde ele chegou com tanto dinheiro, ele não chegou honestamente. Então ele sonegava impostos, ele contrabandeava, ele não pagava as dívidas, ele começava a fazer, né, negócios ilícitos para que pudesse manter a família num estado social bom. E de repente, os credores começaram a bater em cima dele, ele começou a levar golpe, porque eu dou um golpe aqui, o outro dá um golpe ali, isso e aquilo, e como todo bom, um dia desaba. E ele começou a perder, gastava mais do que tinha, e não conseguia mais comprar de outras pessoas que sabiam que ele não ia pagar, que ele ia dar o golpe, isso e aquilo. E ele se viu desesperado, sem dinheiro. E naquela época, era muito mais difícil do que hoje. Apesar de que nós não conhecemos a mente humana. Às vezes tem pessoas aqui que perdem alguma coisa material, que acham que é de grande importância e entra numa depressão desgraçada, vai lá e acaba cometendo um suicídio. E depois vai perceber que poderia ter sido humilde, começado devagar e deveria ter um outro final. Mas ele, no orgulho dele, jamais ele ia aceitar que ele ia ser um homem falido, que ele ia ter a família na pobreza. Então ele foi lá e cometeu o suicídio. Quando ele cometeu o suicídio, ele achou que a família ia ficar bem, porque ele era o causador daquilo, então que ia tudo ficar resolvido. Ele ficou 13 anos no umbral, tá? Antes de ser resgatado. 13 anos ali. Escondendo, sentindo as dores, sofrendo, perambulando, sendo massacrado, torturado todos os dias pelos amigos e pela própria consciência. E aí, quando ele chegou 13 anos na colônia, que ele se deu conta que já tinham se passado 13 anos, porque ele não tinha consciência, porque quando você desencarna nesse torpor, dessa loucura, você fica repetindo o mesmo ato, mesmo ato, mesmo ato. Quando você tem algumas saídas disso, você encontra pessoas que vão te levar aquilo de novo e você perde a noção de tempo e espaço. Então ele não tinha noção sequer. E aí 13 anos depois, eles levam ele para fazer, ele foi socorrido, eles levam ele para fazer uma visita familiar. E quando ele chega lá, o que aconteceu? A mulher dele tinha sido despejada, é claro, né? Todas as pessoas que ele devia foram lá e pegaram os bens dele para pagar a dívida. Então a família foi despejada. Os filhos na época eram pequenos. Então a mãe juntou uma filha que não era casada ainda, porque uma já estava namorando, a outra também já era casada. Ficou só o filho e uma filha solteiros, ela juntou a filha
e virou prostituta e vendia a filha no cais. O filho começou a fazer contrabando, fazer coisas para também ter dinheiro, acabou sendo preso. A filha mais velha casada começou a apanhar do marido, ser aquela pessoa que era enxotada todos os dias, teu pai não presta, bababá, porque nós achamos que nós podemos julgar os outros pelos feitos de outras pessoas, né? Teu pai não presta, então automaticamente você não presta, teu filho não vai prestar, e assim sucessivamente, porque nós temos essa maldade dentro de nós, que fazemos isso todos os dias. E a outra filha também casou, mas teve uma vida infeliz. E quando ele se deu conta disso, que vieram aqui e foram mostrar pra ele, ó, olha o que você fez, olha que bonitinho. E ele começou a ver o filho na prisão, a filha cada hora com a mulher, que era linda, maravilhosa, vaidosa, jogada no cais, prostituindo filha, prostituindo pessoas para ganhar comida. Ele se sentiu ainda pior do que a ação que ele mesmo tinha feito. Porque na consciência dele, ele nunca imaginou que fosse chegar a tal ponto. E aí eu falo para vocês, valeu a pena ele ter feito isso? Ele não estragou só a vida dele. Ele estragou a vida de todos. E ele podia simplesmente chegar e falar, ó, chega, vocês não vão ter mais luxo, todo mundo tem que sair para trabalhar, nós vamos ter que ter uma vida digna, porque agora eu não tenho mais coisas para vender, para fazer, porque ninguém acredita mais em mim. E aí, gente, aqui vem o nosso querido resgate. Por quê? Os resgates, eles são de acordo com a nossa evolução espiritual e com o nosso merecimento. Se um suicida tem 3 oportunidades de escolha, ele pode escolher entre as 3 opções de reencarno, então nós que ainda não estamos nisso, podemos ver que nós temos uma certa tipo de discussão com o plano espiritual. Porque nós sabemos que nós vamos falhar, nós temos certezas que nós vamos falhar. Porque antes da gente reencarnar, a gente fala assim, não, eu vou dar o que eu tenho, eu prometo, é aquela tal história. Eu vou te dar uma chance. O que acontece quando você dá uma chance para a pessoa? Muitos pegam essa chance, ó, deslancha. E outros pegam essa chance e faz o quê? Ah, eu errei de novo. E aí a gente volta na chance. Volta na chance. Nós estamos há mais de 2000 anos tendo essa chance. Nós estamos todos os dias tendo essa chance. E ele, nessa postura dele, ele chegou e falou assim, o problema não sou eu aceitar uma dessas 3 propostas. O problema são as pessoas nas quais eu vou ter que voltar, se vão confiar em mim ou não. Porque imagina vocês, nós, prontos para reencarnar. E um monte de gente em volta da gente não escolhe a gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Não é a chance que eu peço. É a chance que eu vou ter ou não em relação a isso. Porque de repente eu falo assim, não, tá bom, eu aceito você como meu marido na próxima reencarnação, que nós vamos melhorar. Mas eu vi que ele piorou a vida de todo mundo. E aí eu venho com um propósito de estar junto e no meio do caminho eu me pergunto, quem que vai querer fazer isso? Né? Lívia fez, Alcione fez, né? Agora eu não sei. Lívia é de há 2000 anos e Alcione é do Renúncia, do livro do Chico, viu, gente? São mulheres que eu falo assim, talvez daqui 2000 anos eu consiga chegar perto delas, né? Não que eu vou nem um fragmento delas, porque eram mulheres que viviam em esferas superiores, que tiveram que, como Jesus, se condensar energeticamente para poder caber de novo no corpo humano. Lívia era mulher de Emmanuel quando ele veio, né? E o que ele fez? Perdeu a encarnação inteirinha, porque ele era um senador romano e jamais ele ia aceitar a ordem de Jesus de Nazaré. Ele não se dobrou ao mestre, né? Quem é o Senhor para falar comigo desse jeito? E aí Lívia já foi, ela falou assim, entre os leões e o meu marido, eu vou ficar com o leão. Ela ficou na arena, trocou de roupa com a empregada dela, os leões comeram todos e ela foi resgatada por Jesus, né? Lógico, porque ela era uma
Então a gente fala assim, quem que vai olhar por nós? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Quem do outro lado vai querer reencarnar comigo? Não é quem está comigo aqui agora. Porque nós podemos mentir o tempo todo. Eu posso usar uma cara aqui, ó, de mentira, a encarnação inteira. Me fingir de boa moça, de isso, aquilo, aquilo outro. Mas na hora que eu desencarno, gente, eu vou mostrar o meu íntimo. Não tem como. E aí, o problema é lá. O que eu vou ser lá? Senão a gente vai voltar compulsoriamente, que é o termo que eles usaram para ele. Por quê? Porque quando a gente tem chances de escolhas e de ser escolhidos, ainda é muito bom. O duro é quando a gente desencarna e rapidamente já temos que reencarnar compulsoriamente em corpos que muitas vezes são mulheres que têm filhos e doam por orfanato, que têm filhos na beira da estrada e abandonam a criança, ou que estão em lugares muito, muito, muito miseráveis e tem um filho atrás do outro e a sorte vai ser daquele que chegou depois e vai cuidar daquele. E nós não vamos ter direito de escolha, porque a gente vai ter que voltar de qualquer jeito, porque nós não podemos nem ficar desencarnados no plano de vida. Porque às vezes nós somos tão perigosos do lado de lá que a nossa reencarnação é compulsória rapidamente. Porque nós vamos desestruturar ainda a parte vibracional do planeta. Então, quando a gente fala de estudar, de melhorar, de progredir, de olhar, de fazer o bem, nós temos que fazer todo dia conscientemente. Como se fosse o próprio copo d'água. Não importa, eles vão falar, você fez mecanicamente. É melhor fazer mecanicamente e se habituar ao bem, porque nós vamos chegar lá o quê? As 3 palavrinhas que o Chico precisou ouvir. Disciplina, disciplina e disciplina. Para depois ter o aprimoramento moral de cada um dos seus. A gente uma olha para a outra e faz Não é? Tá assustando. Mas é o mais difícil, porque às vezes a gente olha o outro como uma forma que a gente tem que pensar em nós. O que eu deixei de fazer? Eu falei pra vocês, gente, hoje o estudo ia ser pior. Isso é casar. Ah, Disciplina. disciplina, disciplina. Tem filhos? Disciplina, disciplina e disciplina, né? Tem sogra? Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina e disciplina. E assim vai sucessivamente. Porque a escola Terra, ela é uma escola, um hospital e um manicômio. Agora, que parte que eu tô, gente, eu acho que eu já no manicômio eu tô chegando. Porque professora, disciplina, nossa. Então, o que a gente chama atenção na vida? Porque a gente fala assim, muito de olhar distante, mas a gente tem que se colocar do lado de cá. E quando chegar a minha vez? Tá bom, Aninha, eu cheguei, gente, eu consegui, tá bom, eu vou fazer essas 3 coisas. A hora que eu olho, tá assim, sabe aquele grilinho? Tem ninguém do meu lado. Eu falo, quem que vai comigo? Quem que vai acreditar em mim? Quem que vai pegar na minha mão? Porque quando a gente tá aqui, pega na mão do outro, não fica mais leve a caminhada? Às vezes não. Às vezes fica mais pesado. Mas a gente pediu. Então, né? Porque a gente vai carregar o fardo que nós nos propusemos a fazer. E aí a gente quer abrir mão dele, né? Quer falar assim, não, toque o filho é teu, toque a mãe é tua, toque... Exatamente. E nós lá falando, nós vamos juntos, todos de mão dada. Então nós temos que entender que o que... Mas assim, deixa eu só explicar. Existe o divórcio lá, existe o divórcio aqui. Porque às vezes a gente fala de situações, né? Vou falar do casamento rapidinho, porque assim, existe um determinado tempo a se cumprir. Não necessariamente, porque de repente o casamento torna ali um massacre de pessoas. Por quê? Porque um fica acabando com o outro o tempo inteiro. E de repente, era para viver 10 anos e ter 2 filhos. E não 50 anos atrasando a encarnação de ambos. Então a gente tem que deixar livre, progredir. As rivalidades. Mas é uma coisa natural, mas o ser humano não entende isso. O ser humano quer fazer o quê? Não, imagina que eu vou ficar separada. Imagina que eu vou aceitar ser assim. Imagina que não sei. Por que não? Se a pessoa vai caminhar, vai ser livre, depois lá na frente volta como amigos e não tem tanto aquelas neuroses.
Eu posso falar isso hoje, né? Graças a Deus. Depois de 21 anos, né, Gisele? A Gisele é testemunha que não me deixa mentir. Hoje caminha junto, sabe? Chega ali um do lado do outro, vamos, e ajudo mais do que sou ajudada, e faço isso, entende? Numa virada, assim, que foi natural. Apesar de ter muito sofrimento antes. Mas eu falo assim, que são coisas que a gente vai passando e chega uma hora que pra você olha e fala assim, ó, nossa, era só isso. E quando eu tava junto eu achava que era tudo aquilo. Então nós temos que ter esse pensamento. Eu tô atrapalhando essa pessoa? Essa pessoa está me atrapalhando? Já cumprimos o que tínhamos? Então vamos agora ser mais amigos do que inimigos. Porque de repente vocês vão criar laços de inimizade mortais e não vão dar sequência na vida bonita que vocês tinham que ter. Porque a cada um, a cada suas obras. Então é só isso que a gente tem que entender. E deixar de fazer o bem também nós vamos ser depois tomados na gente. Então nós temos que entender que domingão, tô deitado na minha cama, tranquilo e calma, bate na porta e fala, não vou atender de jeito nenhum que eu já sei que a gente pediu. Levanta, sai correndo, faz um almoço, entrega suco com pão, depois você volta pra deitar. Aí você fala, agora eu vou descansar. Se tocar 3 vezes, você desliga a campainha, viu, gente? Porque também tem. Gente, muito obrigada, viu? E assim, a gente tem que estudar todo dia, né? Pelo amor de Deus. E eu espero que algum de vocês que esteja lá do outro lado falar que não volta comigo, vocês vão ver só o escândalo que eu faço. A desde que você não for professora, não é Você é professora